Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina, o Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora desse papo, Alexandra Zanella. Lembrando, gente, que esse conteúdo aqui que a gente está tratando nesse estúdio lindo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é responsável pelo conteúdo da Mercopar. Você pode acessar este videocast no Spotify do Plano de Voo e outros conteúdos exclusivos para a indústria na plataforma Mercopar e no YouTube da Mercopar. De acordo com uma pesquisa global realizada pela International Business Machines, IBM, em 2022, cerca de 41% das empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial no seu dia a dia. Considerando as vantagens que essa ferramenta pode trazer, esse número, gente, pode ser ainda muito maior. E para entender como a inteligência artificial nos ajuda, as pequenas e médias empresas, nós vamos conversar com um super especialista, é claro, ele que é especialista em economia exponencial, Eduardo Ibrahim. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Eduardo. Que prazer te receber aqui para falar sobre esse tema super importante. Obrigado, prazer é meu, Alexandra. Vai ser um prazer conversar com você. Maravilha. Vou contar um pouquinho do currículo, a gente deu uma resumida do currículo desse cara aqui para vocês entenderem o quanto ele é especialista nesse tema que ele vem hoje conversar com a gente. Eu diria que ele vem aí acalmar um pouco os corações, mas nem tanto, né? Vou tentar. Vai tentar? Uma provocaçãozinha também. Gente, o Eduardo Ibrahim, ele é TEDx Speaker, professor convidado da Escola de Economia da FGV, aluno da Harvard Business School. Ele também apresenta movimentos disruptivos que estão reconstruindo a sociedade, negócios e carreiras. Que coisa linda isso! Explica pra gente isso tudo. Com o que Eduardo trabalha, além da inteligência artificial da máquina? Vamos nessa, Alexandre. Bom, inteligência artificial faz parte da minha vida, da minha formação, desde a graduação. Tua formação é em? Engenharia de software. Eu trabalhei muitos anos em área financeira com Data Analytics, que agora a gente chama tudo de inteligência artificial, mas é uma série de algoritmos de machine learning que a gente usa para analisar dados. Então, eu fiz muito tempo isso na área financeira, até que eu decidi largar a minha posição executiva numa empresa muito grande, brasileira, e fui para os Estados Unidos, abri uma outra empresa de inteligência artificial lá, resolvi empreender, indo para os Estados Unidos, para o Vale do Silício. Foi aí que eu conheci a Singularity University, que eu represento aqui no Brasil também, e escrevi o livro que é tema aí da maioria dos meus assuntos, que é sobre economia exponencial. E economia exponencial é... O que é economia exponencial? Já estou me adiantando aqui. Conta pra gente o nome do teu livro também. Chama Economia Exponencial. Chama Economia Exponencial. Facinho de achar. Onde compra? Amazon. Vai na Amazon, porque inclusive... Com entrega express. Então, na verdade só tem algumas livrarias que sobraram algumas cópias, porque está esgotado na editora, e a editora está reimprimindo a segunda edição. Então, uma notícia boa. Quem for comprar digital é fácil, no Kindle, na Amazon, mas livrarias só algumas que ainda tem algumas cópias. Um problema bom, de ter esgotado o livro, Esse é um problema muito bom para a gente resolver. É isso aí. Mas então, Economia Exponencial, que é o tema do meu livro, fala sobre como as tecnologias, que a gente chama de exponenciais, porque elas têm capacidade de autoprodução, e quando você cria esse efeito de autoprodução em qualquer indústria, você cria os efeitos de aceleração da produção, e a produção se torna exponencial. Então, essa é uma definição simples, mas que já direciona muito do conteúdo do meu livro, para falar desse buzzword que todo mundo fala o tempo todo de exponencial. O tempo inteiro. Pois é, mas eu tenho um conceito muito direto sobre isso. Para mim, tecnologias exponenciais são essas que criam efeitos de autoprodução na economia. E a gente está falando de qualquer setor. De setor da saúde,
indústria, comércio, finanças, onde eu trabalhei muitos anos, saúde eu atuo também, porque depois que eu voltei para o Brasil, eu vendi essa empresa, eu comecei a trabalhar junto com a Singularity e HSM aqui no Brasil, e aí eu criei uma consultoria que eu dou consultoria para várias empresas, então eu trabalho com diversas indústrias o tempo todo. Então a gente mostra muito como aplicar essas tecnologias para que essas indústrias criem esse efeito de autoprodução que leva, vou falar alguns termos técnicos muito pequenos aqui, por favor, sem complicar, mas que leva à queda de custo marginal, acho que as pessoas conhecem muito esse termo, leva à queda de custo marginal, e essa queda de custo marginal faz com que a produção se torne muito barata e aí você possa produzir muito na economia. Então, o meu livro fala basicamente disso e como a gente utiliza tecnologias em qualquer indústria, de qualquer tamanho, para fazer isso acontecer. Eu ia perguntar sobre isso. Quem tem a sua empresa familiar pode ter optado simplesmente por manter uma empresa pequena. Uhum. Como é que ela traz as PMEs aí, que a gente adora essa sigla, como é que ela traz essa tecnologia, essa nova tecnologia e aplica para dentro da sua empresa? Ainda existe um mito, barulho do mito quebrando aqui, né? Uhum. De que precisa ter um investimento alto, dinheiro, para inovar, para trazer tecnologia. A gente já sabe que isso é um mito. Sim. Como é que a gente traz isso tudo? Como é que a gente começa, Eduardo? Sim, então tem até um tópico do meu livro que eu falo sobre isso, sobre a democratização da tecnologia e como está mais fácil qualquer empresa pequena ter acesso a tecnologias que no passado era só para grandes empresas, para grandes governos. Justamente por causa desse efeito de democratização que a gente vive, a tecnologia ela também sofre do efeito exponencial. Então, esse efeito exponencial faz com que a queda do custo marginal da tecnologia também caia e todo mundo tem acesso, inclusive pequenas empresas. Então, se você for utilizar qualquer cloud hoje pública, né, qualquer nuvem de computação pública, você vai conseguir usar algoritmos avançadíssimos de inteligência artificial sem ter que investir num capex alto de início. Pelo contrário, você começa muito baixo e quando você tem OPEX suficiente para começar investir mais em tecnologia, você usa o OPEX para isso. Então, o investimento em CAPEX diminuiu muito para que as empresas pequenas possam entrar nesse mundo da tecnologia e, basicamente, é por causa desse efeito exponencial que democratiza os recursos. E eu acho que o exemplo é a maneira mais fácil de uma empresa pequena entender como isso acontece na prática é usar as tecnologias em cloud, né, em nuvem. Ali você consegue fazer quase tudo. Tem programas para startups, inclusive, que você fica 1 ano usando uma tecnologia de graça e só depois de 1 ano, se aquilo realmente gerar resultado, agregar valor para a sua empresa, você começa a pagar por usar aquela tecnologia. Justamente porque o que é digitalizado pode ser democratizado. Isso, assim, no final do dia, impacta no fechar a conta das empresas, né? Empresas saudáveis, com certeza, olhando para frente, sim, são as empresas que começaram a aplicar todas essas tecnologias e possibilidades. Sem dúvida. Eu acho que no passado a gente tinha esse bloqueio, né? Essa dificuldade para uma empresa pequena investir, né, upfront, de cara, para adquirir uma tecnologia que precisava de servidores, que precisava de técnicos super avançados, especializados, e hoje em dia você tem acesso a esses técnicos de TI a um custo razoável para qualquer outro profissional no mercado. Então, isso faz com que essa barreira de entrada para o uso da tecnologia diminua muito, e isso faça com que as empresas percebam o quanto elas podem ganhar com a tecnologia antes de começar realmente a investir e gastar dinheiro com isso. Ou seja, ela pode conseguir vender, perceber o que a tecnologia traz de grana para o negócio dela e aí sim depois aumentar esse investimento em tecnologia. Então, os empreendedores e empreendedoras que estão nos acompanhando não precisam ter medo da inteligência artificial? Não, zero medo. A inteligência artificial tem que ser totalmente parceira. Faz parte de... É a sua nova sócia. Eu diria que eu vejo ela no meu dia a dia como o meu mentor do dia a dia. A inteligência artificial, eu tenho vários exemplos assim. Conta pra gente um pouco. Posso como contar? Que o Eduardo, esse cara
que criou a empresa sobre isso, veio no mercado financeiro, que a gente sabe que são muitas, a legislação é muito complexa também. Sim. O que o Eduardo aplica? O Eduardo pessoa física e o Eduardo PJ também, por favor. PJ, assim, tudo que eu faço na minha empresa hoje, eu pergunto antes se a inteligência artificial não pode fazer mais rápido do que o que eu estou fazendo hoje. Então, para mim, essa é a primeira dica. Qualquer empreendedor pode abrir o ChatGPT da vida ou qualquer outro Bard, o que escolher. E no dia a dia, quando você tem um processo, quando você tem uma atividade e você quer melhorar essa atividade, você começa lá perguntando como eu posso fazer isso de maneira mais rápida, mais automatizada. E essas inteligências artificiais vão te responder, vão te mostrar caminhos para você automatizar esse trabalho e vão ajudar, inclusive, os profissionais da sua empresa a melhorarem o próprio trabalho. Então, isso mostra como a inteligência artificial ela é parceira no dia a dia. Então, na pessoa física, como que eu faço? Né? Eu tenho que tomar decisões de projetos, por exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu há 2 semanas. Eu estava na dúvida entre tocar um projeto ou outro e eu comecei a conversar com o ChatGPT sobre as características de cada um desses projetos e pedi para o ChatGPT me ajudar a priorizar, me mostrando... Seu mentor. Meu mentor, dizendo quais eram os prós e os contras de cada um dos projetos. E no final, ele me deu uma sugestão que eu concordei e priorizei o projeto que ele me ajudou. No mundo offline, a gente faria isso com uma matriz, né? Com uma dificuldade, com muitas variáveis e provavelmente com menos assertividade do que a máquina. Sim, e isso é o fator da diminuição da barreira de uso dessas tecnologias também. Porque, como eu te disse, eu já trabalho com inteligência artificial há 20 anos. E todo o uso que a gente tem, ele era muito focado em quem está no laboratório. Então, você precisava entender como criar uma matriz, como selecionar dados. Você não tinha a interface humana para conversar com a máquina. E qual que é a grande vantagem do ChatGPT e outras ferramentas de NLP, que a gente chama, de linguagem de processamento natural? É que elas fazem justamente isso, conversar com quem não é técnico, onde você não precisa conversar por código, não precisa conversar por matrizes, você simplesmente conversa como nós dois estamos conversando aqui e a máquina começa a te dar respostas de negócio que você precisa. Muito interessante isso, hein? É muito legal. Você falou que há 20 anos você trabalha com inteligência artificial, né? Mas parece que nasceu hoje para o mundo a inteligência artificial, né? É, verdade. Mas... em termos assim, do que a gente conhece hoje, que a gente chama um pouco mais assim, das técnicas de inteligência artificial, tem mais ou menos uns 70 anos já. Só que a gente não tinha capacidade computacional para isso. Isso mudou muito, mais ou menos em 2006, 2007, quando as nuvens ficaram mais populares, as nuvens de computação. Então a gente ganhou muita capacidade de processamento. E aí isso fez com que as empresas começarem a utilizar muito a inteligência artificial. Então, no mundo empresarial, isso já tem mais de 10 anos sendo usado de maneira massiva. Só que no mundo assim, amplo, né, para a população geral, começou com o ChatGPT, que em 2 meses teve 100 milhões de usuários, né, uma coisa extraordinária, sem precedentes, justamente porque quebrou a barreira de entrada de comunicação com esses sistemas, que se tornou a própria forma de conversar humana. Eduardo, vamos fazer um exercício e tentar ajudar aqui os nossos empreendedores e empreendedoras ainda mais? Como é que a gente consegue aplicar isso nas pequenas, nas médias empresas, que são os nossos clientes amados? Onde a gente aplica, em que locais da empresa, e vamos fazer um recorte dentro da indústria, já que estamos aqui na Mercopar. Para quem está nos assistindo e não está acostumado com isso, como você que está há 20 anos... mas eu faço o quê? Começo por onde? Sim. Que dicas tu traria para os nossos empreendedores? Eu acho que você primeiro tem que olhar que área da empresa você quer ter benefícios com inteligência artificial. Não é para abraçar tudo logo na largada. Não, porque provavelmente você vai ter que priorizar projetos. Né? E priorizar projetos, você pode até usar inteligência artificial. como você fez. Exatamente. Olhar então, quais são os projetos melhores. Usar a inteligência artificial para definir em qual área da sua empresa vai usar, testar? Sim, total. Inclusive, tem inteligências artificiais hoje que fazem o papel de diretores de áreas distintas da empresa.
Então você pode dizer para a inteligência artificial assim, ó, haja como meu diretor de produção e me ajude a verificar na linha de produção, por exemplo, de sapatos ou de televisores, o que for, nessa linha de produção, como eu posso aplicar a inteligência artificial. E ela vai te responder como se fosse um diretor de produção dessa indústria, de como você pode utilizar a inteligência artificial. Então, isso já, para quem é o CEO da empresa, ou o administrador da empresa, já dá um panorama muito grande. E a partir disso, você vai desdobrando nas sub-áreas para ver como é melhor utilizar a inteligência artificial. A máquina, ela consegue, né, o teu livro, exponencialmente fazer coisas que os humanos levariam muito tempo. Eu acho que isso é uma das grandes fortalezas, né, disso tudo, assim. Sem dúvida. E quando a gente fala muito em dados, né, Big Data, tu trabalhou com isso, a máquina consegue ser mais precisa, a empresa consegue entregar uma maior qualidade no seu serviço ou produto? Sem sombra de dúvida. Falando aqui, por exemplo, de produção, a gente pode analisar os dados que são capturados hoje em qualquer cadeia produtiva, mas além disso a gente pode adicionar, por exemplo, visão computacional. E através de câmeras, você conseguir, com inteligência artificial, analisando essas imagens, melhorar processos produtivos. Então, você consegue fazer isso em qualquer lugar da empresa de maneira exponencial, porque uma vez que você coloca uma máquina dessa para analisar, por exemplo, uma esteira de produção, que às vezes você tem muitas pessoas fazendo esse processo manualmente, e você coloca uma visão computacional para fazer, você vai poder produzir muito mais do que você produzia antes, porque você tinha a limitação da análise manual. Então, esse efeito exponencial, que é o de autoprodução, como eu disse, ele acontece e vai só se somando e multiplicando. Na Mercopar do ano passado a gente falou muito sobre a importância do preditivo, né, para a indústria, prever quando uma máquina vai dar problema e tudo mais. Sobre os sensores, a gente conversou aqui ano passado, tem sensores que custam R$1. Isso cruzado com a inteligência artificial é algo também extraordinário para a indústria, né? Sim, a gente já tem até um ramo que a gente chama de AIoT, que é Artificial Intelligence com a internet das coisas, né? Então, os sensores, né, que a gente comumente fala que é tudo IoT, a gente conecta eles com algoritmos de inteligência artificial para justamente fazer essa análise, que agora a gente está chamando também de on the edge, que é na ponta, a análise com inteligência artificial usando essas técnicas de AIoT. Vou dar um exemplo aqui de trens, que todo mundo conhece um pouco. A malha ferroviária no Brasil. Tem soluções já rodando de visão computacional que analisa, enquanto o vagão está passando, todas as peças do vagão para saber se alguma peça está dando algum problema. Então, aquilo ali, para você ter a capacidade computacional de fazer esse tipo de análise, você precisa como se fosse um servidor de inteligência artificial na linha de trem, com uma câmera captando também dados de outros sensores que o trem vai passando e vai mostrando através de IoT, e tudo isso é processado na ponta, é lá na linha de trem. Então é isso que a gente consegue fazer hoje com essa técnica que a gente chama de AIoT. Muito bem. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está com o pensamento martelando a sua cabeça, e eu tenho certeza que tu sabe qual vai ser a minha pergunta, né, Eduardo? Vamos nessa. Poderíamos apostar. A inteligência artificial vai acabar com os empregos, ela não precisaremos mais de humanos para operá-los, mas em contrapartida a gente fala já sobre a indústria 5.0, que é a união da máquina com o humano, né? Sim. Como é que você vê isso para frente? Quem tem muito medo, e eu acho que a gente ainda tem muito medo da inteligência artificial, né? Sim. E de o que vai acontecer com os nossos empregos se a inteligência artificial fizer tudo maravilhosamente bem. Sim. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ver que tem uma historinha que surgiu quando eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos também com a Singularity University, e eu participei de um festival que se chama Burning Man, que esse ano ficou muito famoso por causa da lama, né? Até no passado ninguém conhecia, esse ano por causa da lama todo mundo conhece. Mas quando eu fui no Burning Man, o tema do festival era sobre inteligência artificial. Era baseado no livro do Isaac Asimov, iRobot.
E foi lá que eu comecei a escrever o meu livro Economia Exponencial. Então, Tu ama o Isaac? eu gosto dos conceitos, das leis, sim, eu gosto. Mas é ficção científica, né? Você tem que olhar como ficção científica. Então, eu usei o Burning Man como pano de fundo pro livro. E o Burning Man é um festival de contracultura para você experimentar relações humanas. Então, todas as artes, as experiências feitas naquele ano, era para a gente imaginar um mundo repleto de máquinas. Mas que não tinha máquina nenhuma rodando lá, era só arte, era só experiência, um telefone que você ligava e falava com Deus, coisas do tipo assim. Maravilhoso! São experiências lúdicas para você imaginar esse mundo que é repleto de máquinas, que é o mundo do Isaac Asimov. Então, o que eu percebi no festival e o que eu tentei colocar no livro também é que quanto mais tecnologia a gente coloca, mais espaço a gente tem para ser humano. Então, parece um paradoxo isso, mas qual que é o ponto e por que eu conecto isso com o meu livro Economia Exponencial? É porque numa economia industrial que a gente conhece, que é essa mais ou menos 200 anos que a gente atua aí, o neoclássica, pós-industrial, que a gente chama nas universidades, ela é uma economia baseada num certo limite de dados das interações humanas. A gente não tem dados comportamentais humanos. Então, agora, com a IoT, celulares, smartphones, smart glass, smartwatch, tudo smart. Tudo smart. A gente tem dados comportamentais humanos para analisar qual é a qualidade da relação econômica no mundo. Então, isso já dá para a gente uma oportunidade de olhar se o produto que eu vendo está te fazendo bem ou não, está te fazendo bem para o ambiente ou não. A gente podia falar muito de ESG aqui, também que tem a ver com isso, mas... É o tema da feira, inclusive, nesse ano. É isso. Então, no livro eu exploro muito isso, como que esse mundo repleto de tecnologia pode transformar a gente mais em humanos do que o que a gente pensa. Só que existe, sim, uma barreira de transição disso. E a gente está vivendo essa barreira de transição, que é desse modelo econômico industrial para o modelo econômico de base tecnológica, que durante esse modelo tem, sim, mudanças estruturais nos empregos. A gente chama isso de desemprego estrutural, porque a estrutura dos empregos atuais está ganhando uma nova estrutura. E os trabalhadores eles têm que ser capacitados para essa nova estrutura. E existe um gap desse desemprego estrutural que precisa de política pública. Para resolver. Não existe fórmula mágica. Então, a gente tem que encarar isso como uma realidade, saber que a gente está indo para uma economia de base tecnológica e países e empresas que não se adaptarem a isso vão ficar para trás. O que é ficar para trás quando a gente fala em negócios? Eu vou dar um exemplo de um gráfico que tem no meu livro. Eu comparei o crescimento do PIB de Estados Unidos e China com os BRICS, né? China fora dos BRICS, porque ela briga com os Estados Unidos para hegemonia tecnológica no mundo. Eu fiz um corte. E econômica. Agora também econômica e tecnológica, justamente porque estão juntas, né? E você percebe claramente que a partir dos anos 90, que foi com o surgimento da internet, os Estados Unidos e China começou a crescer exponencialmente, porque tem um outro dado que a gente esquece sobre crescimento exponencial, que esse vem lá do segundo grau, que a gente aprende no colégio, aquela continha do expoente. Né? Viu como é importante, gente, estudar isso também? A aplicabilidade do aplicabilidade. Ali, quando a gente fala em conta exponencial, é o acúmulo de riqueza de um ano para o outro, no caso do PIB. Então, toda vez que a gente deixa de crescer 1%, a gente está fazendo com que aquele expoente que a gente aprendeu, ele seja negativo. E o que acontece quando o expoente é negativo? Uma curva que estava subindo, ela começa a descer. Então, por isso que eu coloquei esse gráfico no livro. Ele mostra que existe uma boca de jacaré se abrindo em relação aos países que não se adaptaram à economia de base tecnológica que eu marquei ali a partir dos anos 90 com a internet. Então, assim, isso é claro. Se você analisa o PIB mundial, isso é claro. E se você for olhar setor a setor, se tiver dados, você vai conseguir perceber isso também. Que toda empresa que investe mais em tecnologia, ela cresce junto com o resto do mundo que está se tornando um mundo de base tecnológica. Infelizmente, estamos nos aproximando do fim desse episódio, mas, Eduardo, dá para ficar, acho que uma semana inteira aqui conversando contigo e vai sobrar assunto. Que bom. Eu queria a última coisa te ouvir, é o seguinte,
Tu, tão especialista, esteve nos Estados Unidos, conhece muito desse negócio. Como feiras como a Mercopar podem ajudar a mudar a realidade, acelerar a realidade dessas empresas aqui do nosso estado, do país inteiro, né? Porque a gente tem gente aqui no mundo todo, na verdade. Sim, total. Eu acho que a resposta para isso é acesso, é dar acesso. E eu dei uma volta aqui na feira hoje, né, antes de falar aqui com vocês e antes da minha palestra, e eu percebi o quanto tem empresas aqui nesse ecossistema dando acesso a tecnologias super avançadas de robótica, de inteligência artificial, de blockchain. Então, eu acho que o papel da Mercopar, né, para todas essas indústrias, para esse ecossistema, é mostrar que é possível que qualquer empresa de qualquer tamanho tenha acesso a essas tecnologias e possa crescer também exponencialmente junto com o mundo. Muito bem. Mais uma aula, Eduardo. Muito obrigada. Um agradecimento especial aqui em nome do Sebrae, do Polo da Indústria, do Plano de Voo. Que bom te ouvir. Eu espero que você volte aqui para contar ainda outras novidades e trazer mais informações para os nossos empreendedores e empreendedoras. Muito obrigada. Obrigado você, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês. Quem quiser acompanhar, pode me procurar, Eduardo Ibrahim, @eduibrahim. Vai ser um prazer conectar. Vamos nos conectar sim, gente. E lembrando que a gente faz um agradecimento mais do que especial para quem fica assistindo a gente, acompanhando a gente. Então, um abraço carinhoso e lembre-se que você pode acessar este e outros conteúdos sobre a indústria no Spotify, buscando por Plano de Voo. Tem muito conteúdo exclusivo também na plataforma Mercopar e no YouTube da Mercopar. A indústria vive o ano todo. A Mercopar nunca para. Acesse e siga fazendo negócios. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.